Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aula importante hoje. Hoje nós vamos falar bastante das questões ecológicas e de alguns fatores que podem interferir na ecologia e no desenvolvimento dos vegetais e animais. Nessa aula a gente vai falar sobre qual a influência do CO2 e do O2, quer dizer, gás carbônico e oxigênio, na fotossíntese. Todo mundo sabe muito bem que a fotossíntese, aquele processo que os vegetais, ou melhor, os seres vivos que têm cloroplasto e fotossintéticos, os chamados autótrofos, produzem e são muito importantes para os outros seres vivos. Talvez o planeta Terra não teria outros seres vivos se não houvessem a presença de vegetais. Desde que sejam microestruturas até as macroestruturas. Cada um tem sua função específica dentro da natureza. E aí você vai perguntar para mim, o que se influencia? A gente tem uma quantidade muito grande de CO2 na natureza e é importante lembrar que o CO2, apesar de na tabela ela tenha uma quantidade menos que 1% no ambiente, ela vai interferir no processo fotossintético. Lembra também que é no cloroplasto que o processo de transformação desse CO2 em O2 e que depois vai ser eliminado, posto para fora dos vegetais. O CO2 é uma molécula pequena, inorgânica, de papel fundamental, porque dela é que se produz matéria orgânica, o que a gente chama de hidrocarboneto. Como é que faz isso? O processo fotossintético não é só um processo biológico, também é um processo químico, de transformação daquilo que vai reagir dentro da célula vegetal, dentro da estrutura vegetal, principalmente nas folhas, que são as captadoras de energia luminosa, e depois se transforma em substâncias menores, que são os íons, o caso HCO3, que é um íon muito importante e que vai, de certa forma, ajudar no processo interno de velocidade de transformação desse CO2. O que vai acontecer fundamentalmente? A velocidade de difusão do gás dentro da folha vai aumentar bastante, o que permite, de certa forma, o crescimento, quer dizer, antes do crescimento, a produção de oxigênio, porque a célula vegetal também respira e ela precisa do componente chamado oxigênio, o mesmo que a gente, mas só que ela produz o seu próprio alimento, que é o hidrocarboneto, o que a gente chama de glicose. O homem aprendeu essa questão fisiológica dos vegetais não só para a produção de oxigênio para o planeta, vamos dizer assim, para os seres humanos. Fundamentalmente, o oxigênio ele é produzido na sua maior parte pelas algas que estão nas águas. Como o planeta Terra é muito grande e tem a grande presença de oxigênio nos mares, ele vai produzir oxigênio para todos os seres vivos a partir do quê? Dessas próprias algas. No ambiente terrestre, os vegetais maiores produzem oxigênio, mas a grande maioria das vezes, o que eles produzem, por exemplo, eles consomem. Exemplo melhor é a floresta amazônica, que tem uma quantidade enorme de floresta, de vegetação, mas para o planeta, a quantidade de oxigênio que ele vai produzir para os seres vivos que consomem os chamados heterótrofos é bem pequena. Ora, claro que o papel da floresta amazônica tem outras funções, a questão hídrica, a questões de temperatura, de outras funções importantes. Mas o homem aprendeu como fazer isso. Para quem não sabe, aquele tomate, aquela verdura, aquele pepino, até o tabaco, ele utiliza muito de CO2 que o homem acaba criando, mantendo dentro do ambiente e faz com que é quase que uma adubação natural. Essa adubação natural estimula, dentro da quantidade já estudada, dentro de uma frequência também já estudada, ele acaba ajudando no processo de crescimento de tomate, de pepino, de verduras, entre outras coisas mais. Você vai falar assim, e pode isso não causa problemas para o vegetal? Não. Nem para a gente? Não. Lembra que o CO2 é produzido para a natureza, principalmente o quê? De combustíveis fósseis. Caso petróleo e carvão, que sempre foi usado para quê? Para queimar, para produzir energia, ou em indústria, ou em casas, ou até de fatos muito mais assim naturais, queimadas que ocorrem muito nos períodos mais secos do ano em regiões diferentes. Claro, o homem também interferiu de algum jeito porque ele, produzindo mais CO2
em carros, em queimadas artificiais, em indústrias de grande produção, também acabam interferindo no quê? Na produção desse gás carbônico. Claro, a natureza, ela tenta resolver o que é possível. Não quer dizer que seja o fim do mundo. Mas, se não houver cuidado, o que acontece? A produção de CO2 é tão grande, tão alta, que pode causar o quê? O efeito estufa. Por quê? Muitas vezes ele não consegue ser disperso na natureza, ele acaba se prendendo nas camadas de ozônio e acaba, de certa forma, o quê? Estufando, criando aquele calor dentro do ambiente terrestre. Peguemos uma coisa muito simples, né? Quando você está no seu quarto, fecha todas as portas e janelas e vai dormir, o que vai acontecer? Você vai eliminar gás carbônico como você elimina em qualquer lugar, no sono. Depois de manhã você percebe o que? O quarto está mais quente. E esse quarto mais quente é muitas vezes em função do que? Do gás carbônico que você eliminou durante uma noite inteira. O ar quente acaba sendo necessário você abrir a janela, abrir a porta, arejar, como disse sua mãe logo cedo. Então, é importante saber que o CO2 em quantidades adequadas, ele é muito importante para o próprio ambiente, seja ele vegetal, seja ele animal. Então, você vai perguntar assim, o CO2, né, o CO2 interfere na fotossíntese de algum jeito, facilitando a fotossíntese. E a temperatura? Também. Lembra que a temperatura pode interferir muitas vezes nas reações químicas que a fotossíntese faz. Lembra que a fotossíntese é uma reação química onde enzimas vão participar dessas reações. Elas ajudam a aumentar a velocidade. Lembra que a enzima é um catalisador. É importante lembrar que o catalisador é um elemento químico que não participa do resultado final dessa reação química, mas ele participa que aumente a velocidade e que faça com que aquela reação química ocorra mais rápido. Você mesmo, quando está naquele período de verão ou do inverno, você sente os fatores da temperatura. Quem já não sentiu uma preguiça durante o inverno, o friozinho quando você vai sair para a escola? Então você tem que primeiro esquentar os motores, vamos dizer assim, para que as enzimas comecem a trabalhar, para que reações químicas comecem a ocorrer. Os vegetais é o mesmo caminho, com outra atividade metabólica, diferenciadas muitas vezes. No nosso caso, especificamente, as enzimas fazem o quê? Elas não podem passar de 37 graus, porque sofre desnaturação. Para vegetais, até 40 graus, que é uma temperatura bem alta, elas ainda têm grande atividade e vão aumentando a velocidade a cada 10 graus. Então você imagina, em regiões do planeta que é mais frio, existe um tipo de vegetação que se adapta às temperaturas locais. Em outras regiões, a temperatura é mais alta e se adequam melhor às temperaturas locais. O Brasil, por exemplo, é um país onde tem muitas e diferentes climas dentro do próprio Brasil. Claro, talvez não os extremos de temperatura dos polos, mas que com isso nós temos uma variabilidade. Além do mais, o conhecimento lá no início que eu falei para vocês da temperatura, das enzimas e do CO2, a gente consegue ter grandes produções de uma série de produtos de origem vegetal de uma forma intensa, constante e durante o ano inteiro. É claro que você vai falar assim para mim, a temperatura ela pode interferir, mas não é que ela vai interferir muito na fotossíntese. O que vai interferir é justamente aquilo que faz a temperatura subir ou descer, que é a luz. Então lembra que a temperatura é a forma de medição. Ora, quando você fala assim, está a 50 graus, você vai dizer está quente. Então eu medi para saber quanto a temperatura alta. Então a luz também pode aumentar. E de onde vem a luz? A luz vem do sol. O sol, quando mais iluminado ao meio-dia, por exemplo, no meio do dia, ele é mais quente do que aquele sol que está às 7 da manhã, em função do quê? Dos próprios reflexos dos raios solares. Mas é importante entender que durante um período do dia, os vegetais sintetizam mais, quer dizer, fazem mais a fotossíntese do que outros períodos do dia. Por isso que quando você pensa em molhar uma planta, você nunca vai molhar essa planta durante o período mais quente, que você vai interferir, de certa forma, a temperatura do vegetal. Claro, você vai falar assim, bom, isso diferencia de algum jeito plantas aquáticas, subtropicais, também diferenciam também até as que vivem em locais onde a temperatura é muito baixa ou até abaixo de zero.
Então a temperatura ótima para que a gente possa ter reações químicas adequadas é entre 30 e 38 graus. A nossa temperatura, comparativamente, é 37 graus. Tanto que quando se eleva essa temperatura, no nosso caso 42 graus, a enzima que participa dessa reação química desnatura. Em vegetais, no caso, é de 57 graus Celsius. E aí você vai falar assim, vai cessar? Vai. E vai destruir? Vai. Ou desnaturar. Observa bem a palavra desnaturação. Apenas comparando, tem alguma coisa a ver com vegetação? Só o conceito. Quando você ferve o leite ou quando você pasteuriza o leite, o que você está fazendo? Você está desnaturando as enzimas bacterianas que podem interferir na qualidade desse leite. Então você evita que o leite acabe estragando. No nosso caso, é um bom método de resolver as questões de consumo de leite. Então nós aprendemos claramente que desnaturar em algumas situações é fundamental no caso do leite. No caso vegetal, não, porque vai parar a reação química e ela vai parar de funcionar, logo ela vai morrer. E no nosso caso, quando você atinge uma febre de 42 graus, a febre é importante, mas não pode se elevar a mais de 42 graus, senão você pode entrar em convulsão, porque as enzimas não funcionam, e aí, de certa forma, você pode ser levado à morte. Entendeu esse assunto? Não entendeu? Não tem problema. Dá o seu like no vídeo, se inscreva no canal e, principalmente, comente, pergunte. Vamos atrás para a gente depois responder algumas questões que também vão gravar mais a sua cabecinha para as provas que vem por aí. Agora vamos às questões para a gente reforçar o que a gente falou bastante sobre a parte de ecologia. Então eu vou contar aqui uma historiazinha dizendo que um pequeno agricultor construiu em sua propriedade uma estufa para cultivar alface do sistema hidroponia, aquela que você não põe na terra, põe na água direto, na qual as raízes são banhadas numa solução aerada, tem nutrientes controlados e observa o desenvolvimento das vegetais. É muito comum estar acontecendo isso, você entrar no supermercado e encontrar essa alface tradicional e essa alface hidropônica. As duas são importantes, tá? As duas, dependendo do local, são importantes e vão produzir bastante, desde que o agricultor saiba o que esteja fazendo. Para obter as maiores e de crescimento mais rápido, a agricultura achou que poderia aumentar a eficiência fotossintética. Lembra? A fotossíntese, aquele processo que a gente chama o quê? De produção de oxigênio para o próprio vegetal e também a produção do quê? De produto, o combustível que é o hidrocarboneto. Normalmente são o quê? Normalmente é a glicose, em quantidade diferenciada para cada vegetal. Ele instalou estufa equivalente capaz de produzir e controlar umidade, produzir e controlar luz e produzir e controlar temperatura. Normalmente a estufa faz isso. Quem já foi no jardim botânico, quem já viu uma plantação onde se tampa, se cobre a plantação em si, talvez já tenha visto isso. Mas quem não viu, não tem problema. Aí vem a pergunta, bom, qual seria a resposta, né? A gente diria para vocês, é claro que uma planta também respira. E vamos acabar com essa história que respiração é o oposto da fotossíntese. A respiração é um tipo de reação química que vai produzir energia e a fotossíntese é um tipo de reação química que vai produzir oxigênio e carboidrato ou glicose ou hidrocarboneto de forma geral. Então são reações distintas. Uma produz energia a partir do oxigênio e o combustível. Cada planta tem um combustível diferenciado e a fotossíntese é aquela que a partir dos resíduos CO2 e mais água vai produzir o quê? Glicose mais oxigênio. Então olhando assim, você vai pensar assim, o que é mais útil? O que é mais importante para que a fotossíntese ocorra? É a presença de CO2. Então a concentração de CO2 é bastante útil. Para o aumento do que? Justamente desse gás faz com que haja o quê? Um aumento da eficiência fotossintética. Lendo as perguntas, você vai ver que a resposta que é correta é a resposta C. Muito bem. Para outra pergunta, isso é fundamental, você estudante, você aluno que está aprendendo a responder questões, você compreender gráficos. Então aqui tem um gráfico onde mostram vários caminhos. Nós temos uma que sobe, depois se estabiliza e desce lá na frente, que é o vermelho.
Uma que cresce e vai até o número 2, mantém-se estável em níveis mais baixos e depois decresce. E uma que é estável, a verde, que fica sempre constante. Se você observar, a que só cresce mais é a que tem mais CO2, 2 vezes mais que a que cresce menos, mas que tem mais ou menos a mesma forma. É importante mostrar o seguinte, agora o entendimento dela. A verde não tem influência nenhuma ou não tem o que? Presença de CO2. Então ela se mantém constante. O processo de liberação de oxigênio das duas primeiras, as duas de cima, são maiores do que as da última, a verde. Então, vamos ver a pergunta. O gráfico acima foi baseado em dados obtidos de uma cultura de algas unicelulares. Lembra que eu falei para vocês? São as algas que mais produzem oxigênio no planeta. São as algas que realmente são aquelas responsáveis pelo oxigênio do planeta. Aí que está, são unicelulares. Variando-se a intensidade luminosa e a concentração de CO2. As curvas indicam que a luz age como fator limitante na fotossíntese nos segmentos. Então, a luz interfere na fotossíntese, vai interferir na fotossíntese e até quando você escreve uma reação química da fotossíntese, você sempre coloca lá presença do cloroplasto, que é fundamental. Eu, você e animais normalmente não tem cloroplasto, então ninguém aqui, animal que é heterótrofo, faz fotossíntese pela ausência da sua célula de cloroplasto, que é presente em quem? Somente em vegetais. Os vegetais têm essa característica celular. Olhando aí, você vai perguntar, quais são as curvas que são mais importantes e que sofreram essa influência? Ora, quem sofreu influência foi justamente o quê? No período A e no período B. Justamente porque nesse período A e no período B fez o quê? Um crescimento exponencial. Esse crescimento, as curvas indicam que no período A e B a luz interferiu muito mais do que embaixo na E e mais do que embaixo na linha verde. Então a resposta certa é a resposta B de bola. Entendeu essa pergunta? Entendeu a explicação ou não entendeu? Não tem problema. Dê o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e comente. E vamos estudar mais, tá? Porque se deixar uma pergunta para mim, eu te respondo e você vai conseguir entender um pouquinho mais, tá bom? Tchau.